Olá, meus caros. Nessa oportunidade, vou fazer sobre a hipocrisia, analisar algumas coisas até no aspecto psicológico, psicanalítico e fazer uma reflexão também com o Evangelho dos últimos dias, do que nós estamos vivendo. Eu postei no outro canal e tem um neto, missionário Davi Miranda, que é declaradamente homossexual e que tem parte no rateio de bens da própria igreja. Ou seja, o nome dele está lá como herdeiro de rádios e outras coisas, possivelmente empresas que vieram dos dízimos das pessoas. O missionário pregava contra tudo quanto é tipo de pecado, condenava muita coisa. No entanto, tanto seus filhos como seus próprios netos não seguiram o que ele falava. E por imprudência dele, falta de sabedoria, ele deixou a família ascender o poder, ser sucessora dele, para virar essa anarquia que está praticamente na IPDA com relação ao que ele pregava. Porque se alguém vier e te disser que não existe mudança na IPDA, que está tudo como outrora, é balela, é mentira. A estratégia deles é ficar em cima do muro para agradar a gregos e troianos, passar o pano, fazer vista grossa para as coisas equivocadas que eles estão mesmo deixando acontecer, que está acontecendo. Eu acompanho às vezes uma bateria de perguntas que vem até a Leia e ela responde, e ela fica sempre jogando como se estivesse em cima do muro. Pense se Deus gostaria que você cortasse o cabelo ou não. Pense se Deus gostaria que você pintasse ou não. Pouco importa se é sim ou não no regulamento interno. Enfim, eles têm o direito de mudar, eles têm o direito, porque o direito brasileiro permite a sucessão em igrejas, permite tudo que está ocorrendo. Mas, contudo, todavia, é imoral. O que é imoral? Contra os bons costumes e principalmente cristãos. E eu estava analisando, se você quiser eu trago aqui, só que tem a problemática de direitos autorais, que como camarada está ligado à esquerda, vocês sabiam disso? Está ligado à esquerda, militante. O neto do missionário Davi Miranda, que é declaradamente gay, é contra Bolsonaro e é militante esquerdista em prol do movimento LGBTQI. E possivelmente, se eu colocar alguma coisa aqui, pode me associar a alguma coisa que eu não sou, como homofóbico, e me complicar. Mas eu acompanhei no seu Instagram, estava lá ele curtindo a vida, com exatamente as roupas de uma pessoa que se declara homossexual, no meio de gente, pulando carnaval vestido de mulher, tudo conforme é a coisa. E você parando para analisar, parece que é uma moda, filhos de cantoras, filhos de cantores, filhos de pregadores se autodeclarando gay. Já trouxe lá no outro canal o filho da Isla, que pode ser filha, e dentre outros, que estão se manifestando. Mas o que é que está acontecendo, afinal de contas? Não aprender o Evangelho? Não escutar o que é errado aquilo? E a Bíblia diz, instrui a criança no caminho que ela deve andar e dificilmente ela se afastará. Por que isso não está se cumprindo nos dias atuais? Ou só se eles não forem educados? Porque uma coisa, isso eu percebo, e tem a ver com a hipocrisia, é o sujeito pregar para os outros, mas às vezes ele não prega para a sua própria família. Quer dizer, ele condena a prática homossexual dos outros, condena o adultério dos outros, condena a porneia dos outros, condena o pintar cabelo dos outros, as maquiagens, as vaidades dos outros, mas não condena da sua própria família.
Talvez foi isso que ocorreu, porque o pai do camarada, o senhor Sérgio Sora, ele só sabia descer a lei em todo mundo, mas os filhos vazaram. E desde o começo, outra coisa que eu queria salientar antes de avançar é o seguinte: a minha tia, erroneamente, cega, alienada, doutrinava seus filhos a usar calça, porque se usasse short era pecado, desde criança. Meu primo, chamado Paulo ou Paulinho, ele vinha falar comigo e às vezes se queixava: eu tô com as minhas pernas brancas, porque eu não pego sol, não uso short, não posso usar, o pai não deixa, é pecado. E foi até 10, 11, 12, acho que até 16 anos, se eu não me equivoco, ele foi naquele estilo. E ele não era um assíduo frequentador de igreja, visitava, mas era norma dos pais usar a calça e não ver televisão. Aí, os filhos do missionário com short, desde pequeno. E eu fui ver os filhos dos filhos do missionário, os netos ou netas também de short. Esse que é declarado homossexual, que também chama Paulo, ele postou uma foto dele com a irmã com short e a menina com a roupa curta. E o Sérgio Sora não era o pregador da doutrina, não era o camarada que pregava. Pregar, qualquer um prega, papagaio prega. Aquilo era uma moda, eles pregar aquela doutrina de usos e costumes, porque trazia dinheiro, o povo acreditava fielmente naquilo. Mas era balela, porque tinha muito era de hipócrita pregando lá. E a maior hipocrisia é você pregar para os outros e não pregar para a sua própria família. Mas filho não salva pai, pai não salva filho, neto. Sim, existe isso. Mas em alguns casos dá para perceber que eles faziam vista grossa. E o grande problema, inclusive, que eu vejo, eu salientei lá naquele vídeo e já vi censura do YouTube, penso eu que foi por conta dos direitos autorais, e depois vai vir gente aqui dizer o que você está falando, que você é fofoqueiro, porque você é isso, porque você não apresentou as fotos, porque você não falou nada, não mostrou nada, porque não pode. O YouTube, de alguma maneira, ele dá razão para essa turma, tá? Então, se eu colocar aqui qualquer coisa, eu tenho como colocar. Talvez eu coloque num outro canal pequenininho que eu estou colocando lá. Ex-obreiro pediano. Pode ser que eu coloque lá. Porque eu gosto de comprovar tudo 100%. Mas a verdade que dói, eles não querem ouvir e não querem saber. Então ocorre que o camarada é autodeclarado gay e tem participações na igreja pelas rádios. Está curtindo a Disney, está curtindo a vida toda, possivelmente com dinheiro, se não da IPDA diretamente, indiretamente, e do Sérgio Sora, porque recebe herança. Ou vocês acham que quando fizeram o inventário já não ratearam as partes para eles? Porque era bastante. Imagina, 100 milhões para 4 pessoas, aliás, era 50 milhões para 4 pessoas, dá 12 milhões e pouco. Ela deve ter passado para os filhos, e depois, se ela morrer, passa novamente o restante para os filhos. E aí, como é que fica? Sendo que eles ganharam, haja vista que houve o divórcio entre os pais. Então já se ratearam. Quando a família é boa, se rateia tudo em vida. E eu acho isso até correto. Agora, de empresas seculares, de propriedades próprias deles, não de instituição religiosa, porque o camarada está curtindo a vida e está com o nome atrelado à própria igreja, com o nome de rádio. Aí você fica dando dízimo e ele fica ganhando. Porque ele poderia seguir a vida dele, mas tira o nome lá. Por que o nome dele está lá? Lá coloca outras pessoas que são membros da instituição. Há a suposição que exista outro neto missionário que seja gay. Eu tentei procurar, me parece no momento não seja. Agora a grande questão, por que tem esse alto número de filhos de grandes pessoas conhecidas homossexuais?
Mau exemplo. A Bíblia diz que o presbítero, o pastor, ele tem que dar o exemplo em casa para depois dar para os demais, para que os de fora não venham condenar. Eles talvez não dão exemplo em casa, aí acontece isso para a vergonha deles próprios. Porque os filhos são responsabilidade do pai ou da mãe. Ah, mas cresce e eles decidem o que eles querem ser. Sim, mas se tiver uma boa educação, dificilmente eles vão fazer coisas equivocadas. Aí você pega um exemplo, pais separados, pai casou novamente, dizem tantas coisas aí que não sabemos se é verdade, mas eu já escutava na época, de traição de um, de traição do outro. Me diziam na época que até o próprio Sérgio Soares subia em cima do púlpito embriagado, pregando na igreja dele. Isso é verdade. Então, eles viram muitas coisas. Aí se escandalizaram, se arrebentaram. Veio a revolta da adolescência. E eu já estudo assim, de uma maneira empírica, sozinho, esses casos do camarada, por falta de pai ou mãe, virar gay. É um motivo. Às vezes o pai está perto, mas está longe ao mesmo tempo. Às vezes o pai abandona. Certa feita, eu estava caminhando, veio um camarada falar comigo. Queria um amigo, e quando eu fui descobrir, o camarada era gay. E contou a história dele porque o pai dele tinha abandonado. Então é comprovado. Não tem a figura paterna, ele precisa daquela figura paterna. Na ausência, ele capta um homem, ou casa com um homem, ou se ajunta com um homem. Do mesmo modo da mulher, a ausência da mãe, porque é um processo lógico, até Freud vai falar disso, tem a ver com o complexo de Édipo, complexo de Eletra, já na relação propriamente de pai e mãe. Geralmente o filho é apegado mais à mãe, e geralmente a filha mais ao pai. E quando há alguma, vamos dizer assim, aniquilação ou barreira disto, a tendência é que eles invertem tudo. Claro que Freud vai dizer que isso é quando é criança, depois, obviamente, passa o natural. O próprio filho vai ter mais ligação com o pai e a filha com a mãe, de algum modo. Então, quer dizer, você não tem a base familiar, seja pai, seja mãe, então, se eu não tenho um pai, eu vou querer um pai. Se eu não encontrar uma figura paterna, pode ser eu encontrar um companheiro. Do mesmo modo, a menina, estou falando de psicanálise aqui. Não estou dando a minha mera opinião, porque isso é comprovado, que tem essas perturbações. Mas é poucos, ou são poucos, que dizem que tem a ver o caso do homossexualismo com esses problemas familiares. E principalmente quando a pessoa se sente rejeitada ao extremo. Tem várias possibilidades. Eu também não fui criado por pais, nunca tive, graças a Deus, nada com relação ao homossexualismo, só que eu tinha minha figura paterna, meu avô. O meu avô era a linha dura ali. Por isso que eu sou ligado sempre aos mais idosos. Isso é comprovado. Gosto de pessoas com certa idade, gosto de pessoas com experiência, que possam passar experiência para mim. A maioria das pessoas que eu admiro ou admirei na minha vida tem a ver com a idade, já um pouco avançada. Passou, querendo ou não, essa herança, vamos dizer assim, de admiração ou esse feeling. Então, veja bem, isso é uma comprovação psicanalítica, mas a gente também pode analisar do ponto de vista espiritual. Tem uma língua para trabalhar também, para lançar a pessoa lá para aquele abismo. São complicações. E por outro lado, pode ser permissão de Deus por castigo aos próprios pais que fizeram coisas erradas. A Bíblia diz que Deus castiga da segunda, terceira, quarta geração daqueles que não obedecem seus mandamentos. E faz misericórdia daqueles que se arrependem. Tudo que o homem semear, vai colher. Agora vocês param para analisar. Por que a revolta
dessa gente pedeana de diretoria e tal ao meu canal. Eu tava vendo o Carpano tá copiando os vídeos, tudo que eu tô fazendo aqui. Ele vem aqui no meu canal, copia a temática, vai lá procurar e faz lá. O canal dele, como é maior, cresce um monte de vídeos. É um invejoso aqui, a gente sabe que ele é um invejoso. Tanto é que quando eu estava falando da própria PDA, meu vídeo estava alcançando alguns patamares, ele queria falar comigo, eu não falei com ele. Mas aí que eu fico pensando, eu não quis falar com ele porque eu sabia que ele é um camarada bastante zombador de igreja. E eu não sou um zombador, eu comento de uma maneira comedida, pautada em Bíblia, pautada com embasamentos. E aí vem a represália para mim. Por que vem a represália para mim? Porque eu falo a verdade. Eu tenho credibilidade. Vai ver se eles vão lá punir o André Carpano, que recentemente fez um vídeo falando sobre a fortuna deles. E tem vídeo até falando do Sérgio Sora e desse Paulo Sora se declarando gay. Agora, se eu coloco aqui, missionário Davi Miranda tem um neto gay que se chama Paulo Sora, ou coisa dessa maneira, o próprio YouTube pode censurar o meu vídeo, ou eles mesmos vêm aqui e querer me embarrar aqui. Porque sou um agente canalha que não quer ouvir a verdade. Porque só eles estão certos. E por conta dessa hipocrisia, um monte de gente se perdeu. Como eu citei, a hipocrisia de doutrinar de uma maneira extrema a criança a usar calça. Meu primo, que eu citei, Paulo, não está mais em igreja nenhuma. Agora ele sempre usa short. Condenava tudo. Agora está todo tatuado. O próprio Paulo só é todo tatuado. O meu primo, acho que não é a última vez que eu vi ele, não tinha tanta tatuagem, mais 2, 3, mas esse da Leia está todo tatuado. A Sara toda tatuada. Eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas desde quando o nome deles, tanto da Sara também esteja atrelado à Igreja Deus e Amor, no nome de rádios, eu tenho que falar, porque é uma hipocrisia. Como é que pode gente mundana, porque para o missionário isso aí é mundano, tá com o nome de rádio de igreja? Então, não é uma igreja de família? Aí você, babaca, eu já digo assim, perdoa a expressão, mas tem que dizer, fica dando disso, sustentando essa canalice toda, essa carliordice toda. E eu falo, inclusive, com meus próprios familiares, que são burros. São burros, meus familiares. Não adianta dizer, até hoje eles pensam que eu sou endemoniado, porque eu saí dessa merda de instituição. Que me dá revolta, pois eu sabia de muita coisa, muito podre nessa instituição. E eu fiquei quieto. E quando saí, fui chamado de endemoniado. Logo quando eu coloquei o meu primeiro short, porque eu já estava indignado de tanta hipocrisia, de porneia, de prostituição, de tudo quanto é maneira, que eu sabia, tinha contato com as pessoas, eu tinha conhecimento de tudo, e eu nunca fui atrás de mentira, eu sempre fui uma pessoa que gostava de perquirir, buscar as verdades. Essa mesma tia minha, às vezes ela me chamava de repórter, porque eu sempre tinha informações, não é só no mundo gospel, mas de todos, de tudo. Eu gostava, sempre gostei de jornalismo. Isso aqui que eu estou fazendo é um jornalismo, apesar de eu estar aqui no canal de pregação, eu estou falando aqui porque tem a ver com doutrina, senão estava falando no outro canal. E às vezes quando tem notícia, como por exemplo, o sobrinho, neto do Cícero Malafaia é gay e casou com outro. Lá eu falei porque é política, por isso que eu não trouxe aqui. Então, veja bem, quando eu saí, usei o primeiro short endemoniado, desviado, vai pro inferno, aquela coisa toda, paulada em cima de paulada. Quando eu estava lá dentro, paulada em cima de paulada. Quando eu estava fora, eu ia pro inferno, porque se não fosse para essa instituição, porque essa instituição é a única verdadeira. A minha mãe, apesar de ter colocado até o vídeo aqui, ela dizendo que nunca ganhou nada dessa instituição, que sempre deu, e está lá pobre, coitada, dependendo de Bolsa Família, nunca mandaram uma cesta básica para ela, ela fica defendendo essa instituição, dizendo que essa instituição salva. Essa instituição não salva coisa desse mundo, quem salva é Jesus Cristo. Aí vem esses canalhas mandar um advogado mundano, rebelde, igual Davizinho, sem camisa, sem nada, porque eu falo mundano, rebelde, porque o missionário falava. O interessante é que o missionário julgava todo mundo. E a gente falar aqui e vem dizer, não, eu julguei para ser julgado. E como é que o missionário dizia que todo mundo ia para o inferno? Sem camisa ia para o inferno. O advogado que eles contratavam anda sem camisa, é um mundano.
O Davizinho sem camisa, andando de skate para lá e para cá, um mundano. De short comprovado agora na IPDA, outra hora ele não estava. Mundano. Mas eles não fazem nada, fazem só vista grossa. E depois vem dizer que isso aqui é contenda. Contenda é o que eles criam. Porque o avô deles era enérgico, condenava todo mundo. E agora, querendo ou não, está pagando até a própria língua. Porque também, se fosse sábio, eu tinha que passar a igreja para os homens mais sinceros da obra. Os anciões. Passou para a família. Ele sabia disso também. Aí o missionário condenava as outras igrejas. Eu mostrei aqui nesse canal. A irmã dele, já há muito tempo, fundou um ministério. Não sou contra isso, não. Porque desde que a pessoa mantenha o que ela prega, não seja hipócrita, permaneça em doutrina, não tem problema. Mas ele dizia que quem fosse para outras igrejas ia para o inferno. Quem fosse pregar em outras igrejas, visitar outras igrejas. É uma alienação, uma loucura, um extremismo louco. E eu tenho que ficar revoltado por isso, porque a minha tia, quando se converte em 1980 e vai lá cacetada, ela virou fanática, fanatizou a família toda, teve uma série de problemas. E a culpa é de quem? Dessa instituição, querendo ou não. E aí eles não querem que a gente fale aqui. E vem processar. E vem o Jorge Tenório aqui dizer que eu sou perseguidor da EPDA. Deveria ter processado ele. Porque ele tem dinheiro, né? Trabalha secular, trabalha na USP. Estou com nojo dessa gente. Às vezes eu fico pensando do que eu já passei por essa instituição, essas canalices todas. Então quer dizer, só porque é filho do missionário, só porque é neto do missionário, pode ir para putaria, pode ir para motel, pode pegar modelo, copular e ter filho, pode ser gay, pode ser tudo. E os outros não podem ser nada, que vai para o inferno. Eles ganham dinheiro. Tem que olhar para Jesus. Pois é, se você olha para Jesus, por que você está dentro de igreja e está achando que essa igreja vai te salvar? Acorda, povo. Isso tudo que está ocorrendo aí, essa pandemia, são avisos de Deus para o povo acordar, para o povo sair dessa inércia, dessa tolice, de estar sustentando essas cúpulas de igrejas que só visam dinheiro e que estão podres de ricos. Estão podres de ricos. E você? Mas porque passaram tribulação na obra? Porque isso... Pouco importa. Se eles tivessem passado tribulação como passaram, que a gente sabe que sim, eles deveriam ser agora gratos, não acumular riqueza nessa terra, ajudar ainda mais o pobre, necessitado. E não ter essas porneias que tem por aí. E assim vai em todas as instituições, porque eles diziam universal é a igreja do diabo. A graça também. Inclusive o RR foi lá para o culto do missionário, gostava até do missionário, né? Foi visitar o culto, ali no culto fúnebre, o velório. Foi no velório. Ele falava que todas as outras igrejas eram erradas. E eles? Por isso que eu estou falando, e o povo fica renegado. Por que você não fala da outra instituição? Pois é, mas na concepção da EPDA todos os outros eram errados, então não adianta nem eu falar dos outros. Eu tenho que falar daquela que eu pertenci e que está errada, que sempre foi errada, igual os outros, até pior que os outros, que eles condenavam tanto. Ou não se fazia a mesma coisa que na Universal se faz? Indução com expulsar demônios, revelações da carne, teologia da prosperidade, maneira fácil de ganhar dinheiro. Tem hora que, realmente, parando para analisar, você se indigna. E principalmente porque as pessoas são fanáticas. As pessoas vão morrer com aquele fanatismo. É aquela coisa, uma vez católico para sempre católico, uma vez da IPDA para sempre IPDA, mesmo erro. Porque o missionário era um ex-católico e era fanático católico. Aí ele sai da católica, fica fanático dos evangélicos e fanatiza o povo. E assim vai nas instituições todas. Eles vão até a morte naquele engano, naquele erro, e depois acham que quem está fora vai para o inferno, que não tem Bíblia, que não tem nada. A gente é o herege, é o endemoniado, é isso, é aquilo outro. E por que vocês não vão falar
dos filhos, dos netos, desses grandes pastores. Vocês fiquem quietos. Ai, meu irmão, não fala não. É a mão de, deixa na mão de Deus. Olha, você vai ser processado, porque você está usando isso, está usando aquilo. Para, seu contendeiro. Contendeiro, eu sou contendeiro mesmo, eu contendo contra o mal, contra essa hipocrisia, contra esse mundo materialista dentro do planeta evangélico, contra esse Deus mamão do inferno que está dentro dessas igrejas, porque eles têm carrões, eles têm mansões, eles vivem no alto padrão, e os outros, tudo lá, pindaíba. Como eu disse num vídeo atrás, eles para achar o teu endereço, para te processar, eles acham. Mas para te mandar uma mensagem de Deus, perguntar se você está bem, enviar uma ajuda, ele não manda. E esse caso de missionário, ele não é o primeiro. Tem quantos e quantos missionários conhecidos, famosos, tem seus filhos homossexuais, tem seus netos, por aí em diante. Eu já falei que o próprio, eu deixo bem claro aqui que eu não tenho nada contra a pessoa, eu não sou homofóbico. Eu estou falando do ponto de vista cristão e da doutrina. Por mim, por exemplo, esse Sora aí pode fazer o que ele bem entender. Eu só não acho correto, moralmente falando, a pessoa que não tem vínculo a IPDA, como membro, ter nome de rádio, ter o seu nome atrelado às rádios e ainda ser totalmente fora da doutrina da IPDA. Isso que eu estou falando. Isso é hipocrisia. E de qualquer outra. Aí veja bem, o presbítero que me ungiu, o obreiro, seu filho é homossexual, casado. E ganhou dinheiro da IPDA para fazer a sua faculdade. Porque o pai dele era assalariado. Até aí tudo bem. Acho que na época ele nem era declarado gay. Casou e tem filhos. Adotou crianças e o avô, que é um pastor da IPDA, um presbítero conhecido que fundou a IPDA na minha cidade. Ele é conhecido, inclusive, da Débora, porque ele viajou para fora, ele dirigiu igrejas em São Paulo, em Santos, em outros lugares que eu não me conheço mais. Até tem um nome aí do primeiro homem, né, que Deus criou. Então, o camarada tem aquilo. E você vê a hipocrisia de várias formas. Quer dizer, eles falar contra os outros, eles falam, mas quando é do seu filho, fique quieto, já nem prego mais. Inclusive, tinha uma discussão, porque esse filho dele ia para a igreja. Acho que muitos diziam, inclusive a minha tia dizia, acho que ele vem ali para ver se alguém vai falar contra o homossexualismo dele. Eu nunca preguei, porque o que eu tenho que pregar é a palavra, eu tenho que condenar. Assim como o adultério é pecado, o homossexualismo é pecado, o adultério é, a mentira é, a hipocrisia é, e por aí em diante. Existem vários pecados. Eu não estou aqui para massacrar nenhum gay, nenhum adulto, nada. Agora, combater o erro, sim, e a hipocrisia principalmente. E essa verdade tem que vir à tona para o povo acordar. E o povo tem que ter consciência que Deus está permitindo tudo isso acontecer para mostrar a verdade. Aquele que não aceita a verdade vai ficar aqui inventando desculpinha, contendeiro, não sei o que, não sei o que. Tem os defensores. Se não tivesse defensores dessa gente, vocês iriam lá no Instagram e viriam poucas pessoas seguindo eles. Você vê lá milhões e milhões, centenas e centenas. A Flor de Lis, por exemplo, do caso, eu vi uma live que ela estava falando, dá um monte lá, Deus é contigo, varoa, Deus é não sei o que, Deus vai te ajudar, e tem tudo para ela estar envolvida no caso. Esse mundo gospel é nojento, é terrível. Bancada evangélica é um diabo na terra.
Eu mesmo não sirvo para esse mundo religioso. Até já pensei em ir para a política, mas tá até difícil para mim, porque eu já falei muitas coisas aqui, depois eles pegam esses áudios meus, esses vídeos de edito, e começam a inventar calúnia da gente. Eu não tenho, eu deixo bem claro aqui, tem que refrisar sempre para os camaradas, eu não tenho nada contra homossexual. Estou falando com relação à doutrina. Quer dizer, do ponto de vista bíblico eu tenho contra, eu sou contra. Agora, do ponto de vista social, de direitos, se na lei permite, o que eu posso fazer? No Irã não permite, no Irã é preso. Quem tem a teologia islâmica como a religião oficial, ou onde há a teocracia em países islâmicos, né, que é governado pela religião islâmica, o homossexual é preso. Mas não tem liberdade, não. E em alguns casos até é morto. Eu não sou favorável à morte. E nem a ser preso. Como no Brasil, outrora, o camarada que cometia adultério podia ser preso ou responder um processo mais tarde ainda, se divorciasse aí na década de 70. Essa do adultério me parece que saiu em 2005. As coisas vão mudando. E a igreja vai mudando também, né? Porque a igreja ela se coaduna com a cultura. A moda no Brasil agora é aceitar todo mundo, é o evangelho inclusivo. Aí tem gente que não entende, fizeram uma pergunta lá para ela disse, o evangelho tem que ser inclusivo. Mas é claro, inclusivo no sentido de Deus resgatar todo mundo, mas não é no sentido de apoiar pecado. Quando se fala de teologia inclusiva, está falando de aceitar o homossexual como ele é e de nunca cobrar dele a reversão, vamos dizer assim, ou a conversão para ele deixar aquela prática. Quando está falando de teologia inclusiva, está se falando de aceitar não só gays, lésbicas, mas aceitar todo mundo como camarada é mesmo, aceitar o heterossexual, aceitar tudo, tá? Não pregar mais contra o pecado, aceitar a prostituta como ela é prostituta. As pessoas nem entendem o termo perigoso da palavra. E eu não duvido que em breve isso ocorra nas igrejas, em todas elas. E vai morrer os idosos apegados à placa de igreja, não, porque é certa, porque vai salvar, porque é isso, é a verdadeira, primitiva. Inventaram essa balela, não, a igreja é primitiva, primitiva. Uma igreja da IPDA nunca foi primitiva. Primeiro, o missionário veio de outra igreja, foi ungido por outros pastores de outra igreja, foi consagrado com outro pastor. A essência da doutrina de Deus Amor foi mudando aos poucos. Outrora se permitia ver TV, no início da própria obra se permitia tantas coisas que depois passaram a ser proibidas, bateria e tal. Então as pessoas não têm conhecimento, não estudam história, não estudam Bíblia, não estudam principalmente Bíblia, né? Porque a essência da igreja primitiva é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. E nessa própria instituição que utiliza o amor, não tem amor. Uma instituição que se preocupa com outros que colocam o mesmo nome, porque o nome Deus é Amor é universal, não é do Davi Miranda, ele tirou da Bíblia. Agora, o que eu tenho que me perturbar com o outro colocou lá Deus é Amor renovado? E eu com isso. Não está Deus é Amor, não pode Deus é Amor todo completo, coloca lá, e eu com isso. Não estou preocupado com alma, não, eu tenho que estar preocupado com aquilo lá, tem que entrar com processo. O outro está comentando lá, eu vou estar preocupado. Enfim, igreja dos homens. Quer dizer, não pode falar o mais dele. Se eu estivesse aqui, o Lorival é uma benção, a Débora é uma benção, a vizinha é uma benção, sei o quê. Tudo bem, eu até acho que poderia ter o canal crescer. Eu estou nem entrando para canal, eu já estou com um saco cheio de canal, sinceramente. Porque o que eu falo que tem relevância, não tem relevância. Essas coisas aí, ó, por exemplo, falando disso que eu estou falando, já apareceu 10 aqui. Mas se eu estivesse falando de Jesus, de outra coisa, não aparecia. Mas eu estou falando disso aqui porque eu quero falar, não é porque eu quero atrair o povo. É porque eu estou cansado de hipocrisia. E eu sou um pregador, não sou pastor.
Eu sou um pregador contra a hipocrisia. Tem gente, por exemplo, que fica pregando doutrina, não é porque vive a doutrina, é porque sabe que a doutrina, isso inclusive na instituição aí, ela é rentável, resulta em dinheiro. E o povo, legal, aqui tá pegando a doutrina, então eu vou dar dinheiro. Eu via isso. Quando eu estava lá para me pegar na minha própria congregação, um camarada não tinha nada de doutrina, era bem liberal e começava a atacar jadada, paulada, porque os idosos gostavam daquilo, então os idosos se sentiam confortados, saciados e iam dar o dízimo, a oferta, porque Deus falou com eles naquele dia. E assim vai. E eles estão fazendo a mesma estratégia, agradando a gregos e troianos. Os idosos pregam lá a cacetada porque os idosos gostam daquilo e os jovens pregam o liberalismo. Agora, falando de jovem, aquela cantorinha novinha aí, magricelinha, já veio aqui nos meus comentários, no meu canal, comentar lá no outro e falar mal lá. Ela está fazendo uma coisa que na IPDA nem pode fazer. E acabei, sem querer, recebendo. Ela tem canal agora no YouTube, recebendo notificação do YouTube e de redes sociais dela. A pessoa está namorando. Primeiramente, está namorando um cara barbudo, já não pode ter barba lá. Primeiro tem que saber se é de IPDA também. Se não é, já é outro erro. E o terceiro erro, que na IPDA para namoro não podia nem beijar. Quanto mais o que eles não devem fazer, abraçar, beijar, quase popular. Então já está tudo errado, tudo virado chapéu velho. E aí eu fico pensando, eu quando entrei lá, fui pro Jesus mesmo, fiz tudo certinho, não tive contato com mulher, rechaçava aquela porneia que acontecia no jogo que a gente via, porque toda concentração tinha lá a putaria gospel. Os próprios filhos do Lorival que estavam na época, André, aquele Diego, era só uma farra, era na garagem, era um agarrando o outro lá, namorando escandalosamente, com um beijo, com um abraço que nem podia. Aí o missionário fazia acudista, não, juventude é uma boa. Aí teve que uma pessoa lá inventar que estava endemoniada e dizer a mocidade aqui é toda minha. E ela fala, não, que é mais, não, essa juventude aqui tá pior que a dos outros, e era verdade. Mas não era o diabo que estava falando, era a pessoa que estava falando a verdade. É hipocrisia, porque ele gostava só de falar dos outros, mas olhar para o seu próprio umbigo, a mocidade, seus netos na carnalidade, ele não gostava. E dos seus filhos. Teve alguém aí que disse, não sei o que eu ouvi, que a Lorena falou para outra pessoa, repreendeu, dizendo que o missionário não gostava que ralhasse os seus filhos, nem que seus netos. Eu não sei se eu sonhei isso ou eu ouvi, já ando assim até meio... Eu não duvido nada. Sinceramente, essa hipocrisia do missionário não me agradava, não. Às vezes eu via e fingia que não via. Depois eu já não aguentei mais, no final eu já vi. Quando ele disse, a Débora é uma benção, a Débora tá ok defender a filha, é um pai bom nesse sentido. Mas ela estava fora do próprio regulamento, então por que ele não mudou o regulamento? Enfim. Igrejas dos homens, mesmo. E aí a gente foi doutrinado nisso. E eu chego perto da minha mãe, a minha mãe tem problemas mentais. Agora que tem, outra hora ela não tinha. Eu chego perto da minha mãe, ela fica ainda me enchendo o saco com relação a essa igreja aí. Porque tá aí fora, que Jesus vai vir, tu vai ficar. Ela nem sabe que eu estou pregando aqui no canal. Acho que não sabe, não tem ideia disso. Então, eles fizeram um monte de pessoa ficar pirada da cabeça, enquanto que estão curtindo a vida com o dinheiro do povo. É isso que é o grande problema. Tá bom para processar eles, porque alienaram um monte de gente e depois eles querem ter razão. Eu vou encerrar essa live que eu já desabafei o que queria desabafar. Sinceramente. Irai-vos, mas não pecai-vos, né? Que a Bíblia diz. Não deixe o sol vir sobre a vossa ira, não põe o sol sobre a vossa ira. Vou encerrando. Aquela hipocrisia tá cheio. E não é só na instituição, é em todas. Mas por que se fala nessa instituição? Porque ela se julgava a melhor de todas elas do mundo evangélico. E é podre igual às demais. E pior em muitos casos. É isso. Só não enxerga quem não vê. Quem não estuda as coisas.
Bom dia, boa tarde.